Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é uma democracia e como é que ela é entendida no novo dicionário, né? Uma democracia, para quem não sabe, é o apelo da maioria dar uma direção para um país, certo? Se você tiver num grupo de 50 pessoas, independente da posição de uma pessoa ou de outra, a maioria dessas 50 indica qual que é a direção que deve ser tomada. Esse é o conceito de democracia, ok? Não é o melhor conceito. A gente tem o conceito de república, né? Que não é só a maioria, tem formas de evitar que a maioria cometam abusos. Mas uma democracia significa ouvir e aceitar a voz da maioria. Em tese é isso. Não é a voz de um, é a voz da maioria. Mas hoje, o que significa democracia? Adivinha? Nada. Nada perto do que a gente entende pelo dicionário, não é verdade? Olha só. Essa daqui é uma foto que demonstra o que é democracia, certo? Tem um grupo de professores e aqui está escrito: sou professor e vou falar de gênero para seu filho e sua filha. Isso significa o seguinte: se você tiver uma sala com 50 pessoas e 40 pais ou 45 pais falarem não queremos que fale de gênero para nossos filhos, porque isso é uma ideia satanista, absurda, um conceito que só vai prejudicar as crianças no futuro, e a gente sabe, é óbvio, a gente sabe disso. Um cara lá dentro, o professor diz: quero nem saber, eu vou falar de gênero para o seu filho, para a sua filha, mesmo que você fique nervoso. Mesmo que você não acredite, mesmo que você acredite que isso vai fazer mal pro seu filho, não pro meu, mas pro seu filho. Você acredita que vai fazer mal pro seu filho, mas eu sou o professor e faço o que eu quiser na sala de aula. É por isso que eu acho, todas as aulas deveriam ser filmadas. Todo o conteúdo deveria ser quadradinho. O que vai ensinar? Tá lá, o governo não tem condições de fazer um conteúdo que todo mundo saiba o que vai ter em cada aula. Na aula 1, 2, 3, 4, 5. Se não tem, é um governo desorganizado. É desorganizado. Quando eu estive na USP, eu peguei as minhas aulas, coloquei no meu website. Tá? Todos os alunos iam lá no meu website. Teve professor que veio reclamar comigo: olha, os alunos estão pedindo para mim disponibilizar a aula também. Teve uma professora que falou: o que você está fazendo é ilegal, porque a sua aula é de direito da USP, a USP deveria disponibilizar, mas a USP não tem como disponibilizar. Tá certo a gente não saber o que nossos filhos têm em cada uma das aulas? Tá certo? E aí, de repente, vem um cara que a gente nem conhece e diz: sou professor e dane-se a opinião da maioria? Isso é democracia? Ainda mais isso, gênero. O que é gênero? O que é essa ideia? Essa ideia não é legal. O que é gênero? Tem um vídeo, eu vou colocar aqui embaixo, vocês podem ver. Por exemplo, pessoas perguntando: uma pessoa pode ser do gênero helicóptero? Porque as pessoas podem. Então, tem um vídeo, vou pôr aqui embaixo também na descrição, um rapaz branco perguntando assim: se eu falar que sou uma mulher, você acredita? E a pessoa fala: ah, com certeza, se seu gênero é mulher. Ele falou: se eu falar, um rapaz branco, se eu falar que eu sou uma mulher negra, você acredita? A pessoa falou: não tem problema nenhum. Ah, se eu falar que sou uma mulher negra chinesa de 2 metros de altura, você acredita? Como é que pode? Como é que pode o rapaz branco, baixo? Como é que pode? Não dá mais, não dá para acreditar nesse tipo de coisa. Você acha que vai fazer bem pro seu filho? Ensina pro seu filho em casa. Esse negócio de gênero não existe, existe sexo masculino e sexo feminino. Se tiver alguma diferença, alguma anomalia aqui ou ali, tudo bem, a sociedade tem que entender e aceitar. Isso é o razoável. Agora, a gente não tem que ensinar isso para 100% da população, sendo isso um problema de 0,1%. Uma quantidade pequena de pessoas, que é do gênero helicóptero, ou é do gênero árvore, ou é do gênero que for. Então, puxa vida, eu acredito o seguinte: se eu perguntar para uma criança de 3 anos de idade quanto que é 1 mais 1, ela não sabe. Ela não sabe. Mas se eu perguntar: você é menino ou menina? Ela sabe. Hoje. Essas crianças sabem hoje. Será que daqui 20 anos a gente vai poder fazer isso? Será que isso está levando no bom caminho? Será que essas pessoas que dizem que são tão democráticas são democráticas? Será que a educação é democrática? Por exemplo, a gente não pode ensinar nada sobre cristianismo praticamente nas escolas. Tá certo?
Quem paga imposto no Brasil? 90 e poucos por cento da população brasileira é cristã. Então, se um ateu não gostou, tem uma frase cristã no livro, isso é um absurdo. Você vira para ele e fala o seguinte, desculpa, 95% da população, 92% é cristã, então 92% do tempo da aula vai ter coisas de cristianismo. Se tiver mais do que isso, de cristianismo na aula, aí você pode reclamar. É óbvio que não vai ter. Puxa, um toque aqui, um toque ali, uma coisa que ensine a criança a aprender conceitos importantes do cristianismo, né? Como o Jesus Cristo, né, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, nos amou tanto, fez um esforço danado pela gente. Puxa, que coisa! Eu duvido que um ateu de verdade vai se incomodar com isso. Quem se incomoda com aula de criacionismo, com aula desse tipo de coisa, não é um ateu. Não é um ateu. Porque se criacionismo, se a pessoa considera que criacionismo é uma lenda, imagine darwinismo, que nem lenda é uma historinha de um barbudo. Só porque o cara tem barba, ele é inteligente? Só porque ele tem cabelo branco? Hoje em dia a gente tem que desmistificar isso. A gente vê muita gente de cabelo branco que é má pra caramba. Muita gente de barba e cabelo branco que, puxa, a gente dá um respeito porque a gente é de uma geração mais antiga. Mas hoje em dia essas pessoas estão lá discutindo gênero pra gente. Isso aqui é o pessoal novo. Mas quem inventa isso, quem tá por trás, quem tá colocando isso na cabeça de todo mundo, pode ter certeza. É um bando de velhinho. E isso não vai ser legal. Bom, por hoje o que eu tenho que falar é isso. Vamos tomar cuidado com essa questão do gênero. Gênero é uma doutrinação muito maléfica para as crianças. Se não é do tipo satanista, é muito perto disso, ok? Vai no mesmo sentido das apostilas que o governo está dando, o governo brasileiro está comprando. Se ele comprar uma, eu posso falar, o governo brasileiro está comprando, mas ele não está comprando uma, está comprando um monte. E vejam, por favor, o vídeo de 50 minutos da pastora mostrando vários livros dados pelo Ministério da Cultura e governo brasileiro nas escolas públicas. A gente precisa tomar muito cuidado para não deixar essas ideias ruins impregnarem na cabeça de nossas crianças. As crianças são o futuro e eles sabem disso. E o futuro que eles querem pra gente não é dos melhores, viu? Então vamos tomar cuidado. Vamos tomar muito cuidado. Quem sabe a gente não pode atrasar isso aí um pouquinho. 1 ano ou 2 já ajuda. 3, 4, 5, 10, quem sabe.